Notícia excelente para os acionistas da Vale, afinal de contas ela aprovou o pagamento de cerca de R$ 1,90 por ação, dentro das estimativas do ativo virtual, mas aqui tem um ponto de atenção. O lucro líquido dela fechou em 2,12 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre do ano de 2025, mas isso foi uma queda anual de 24%, e vamos entender. Já a Petrobras deve pagar 2,2 bilhões de dólares em dividendos para os seus acionistas, e vamos entender esses cálculos aqui. Mas é importante lembrar que a B3 já perdeu 10 empresas no ano de 2025 e mais uma com 48 anos de listagem deve sair. E a Telefônica Brasil lucrou 1,34 bilhão de reais no segundo trimestre do ano de 2025, surpreendendo o mercado e trazendo um payout de 100%. Mas será que isso é bom? E com as recentes correções nas cotações da Caixa Seguridade, será que agora é um bom momento para comprar as ações CX e C3? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de alto impacto, afinal de contas a Vale acabou de divulgar seus resultados e nesse vídeo aqui eu vou passar apenas um panorama. E caso você queira que eu traga o Fique Preparado da companhia, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade, e assim você pode influenciar na agenda do Ativo Virtual. Mas vamos entender e desmistificar essas manchetes que chamam a atenção de qualquer pessoa que passa os olhos sobre elas. Lembrando que a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e seus resultados são extremamente sensíveis aos preços e volumes de commodities, que é o caso do minério de ferro. Mas também precisa lembrar que tem o cobre e o níquel. No primeiro semestre do ano de 2025, os preços dessas commodities enfrentaram desafios, gerando cautela no mercado. E é justamente nesse cenário que a Vale acabou de trazer seu resultado, ou seja, o balanço do segundo trimestre do ano de 2025. E os números mostram um quadro misto, ou seja, com pontos muito positivos, é claro, que superam as expectativas do mercado, mas pontos de atenção também. Para começar, o lucro líquido da companhia, ou seja, aquele que é atribuível ao acionista, em outras palavras, o dinheiro que cai na conta como dividendos ou recompra de ações, ou até mesmo bonificações. Mas, no caso da Vale, ela tem feito sim grandes programas de recompra, os maiores da história dela, e também pagamento de dividendos. E não decepciona não. Lembrando que o próprio Lula já havia criticado a Vale que o CEO só está pensando em pagar dividendos aos acionistas. Quem não assistiu o vídeo, está no Giro Rápido do Mercado, que é um quadro do Ativo Virtual, que é exatamente este aqui que você está vendo. Mas o fato é que houve sim essa queda de 24% na comparação com o ano antes. Mas é preciso entender também que esse resultado é o apurado em dólares. Ainda assim, esse resultado de 2,12 com queda de 24% superou a projeção do mercado, que era de apenas 1,43 bilhão de dólares. Ou seja, como vocês podem ver aqui, é quase 50% a mais do que havia estimado o mercado, ou seja, um belo resultado aqui da Vale, surpreendendo os analistas de mercado. Mas eu já vou falar mais sobre isso, afinal de contas, tudo que estamos vendo aqui está de acordo com o que vimos no Fique Preparado aqui do Ativo Virtual, que é o quadro exclusivo aqui do canal, onde eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto em uma análise fundamentalista e técnica também. Então, quem tem acompanhado o Ativo Virtual já havia entendido aqui o cenário da Vale. A receita da companhia foi de 8,8 bilhões de dólares, o que houve uma queda de 11% na comparação anual, mas as projeções de mercado indicavam 8,81 bilhões, ou seja, estava em linha. Já o EBITDA, que é o lucro operacional, ou seja, o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente quanto que a empresa ganha no seu operacional, ou seja, o seu lucro operacional, foi de 3,4 bilhões de dólares, também queda de 14%. O indicador veio acima do esperado pelo mercado, que era de 3,32 bilhões. Novamente, notícia positiva aqui pela Vale. Em outras palavras, quem apenas para na manchete não entende o resultado completo e pode trocar os pés pelas mãos. Mas em resumo, para esse vídeo não ficar tão longo, e se você quiser, é só deixar nos comentários abaixo que eu vou trazer o Fique Preparado da Vale. Empresa excelente, muito eficiente e muito bem gerida também. Então, em resumo, a Vale afirmou que a queda nos preços das commodities foi parcialmente compensada pelo forte desempenho dos segmentos de cobre e níquel e por uma redução dos custos também. Já no preço médio do minério de ferro, que foi de 85 dólares e 10 centavos por tonelada, 13% abaixo de um ano atrás, teve um peso representativo no resultado da companhia. As vendas de minério de ferro também foram reduzidas em 3% como parte da estratégia de otimização do portfólio. Quem assistiu ao Ativo Virtual vai lembrar que eu havia comentado
que a Vale estava entregando produtos de maior valor agregado e reduzindo a sua produção para assim ter a melhor relação de custo e retorno. E justamente falando em custos, os custos all-in, ou seja, todos os custos envolvidos na produção, caíram 10%. É realmente notável o que a companhia vem fazendo. Agora ela gasta $55,30 por tonelada. E por fim, houve crescimento na produção de cobre e níquel, com alta de 17% para o cobre e 21% para o níquel, sendo que a de níquel foi a maior produção desde 2021 e a de cobre desde 2019. E para coroar tudo isso, a Vale ainda por cima trouxe o pagamento de R$ 1,90 por ação em forma de JCP. Sim, saiu até mesmo fato relevante, protocolado aqui diretamente no site da CVM. Mas para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui no Radar de Dividendos, que é a ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual, que fica monitorando ativamente o site da CVM em busca de novas oportunidades, até aquelas que não foram anunciadas oficialmente pelas empresas, porque estão escondidas ainda nas atas de reunião dos conselhos de administração das companhias. Mas a Vale trouxe aqui no dia 31 de julho seu JCP, com Datacom para o dia 12 de agosto, terça-feira, e eu já estou ansioso para receber o meu. Deixe nos comentários abaixo se você também está. Afinal de contas, a empresa trouxe em linha com aquilo que eu já havia divulgado no Ativo Virtual, que provavelmente seria o que ela pagaria nesse próximo anúncio. Tudo isso está lá no dividendo preditivo do Ativo Virtual. R$ 1,89 por ação ordinária, vale 3, gerando uma grande rentabilidade bruta de 3,55%. E ela vai pagar muito rápido, já na quarta-feira do dia 3 de setembro deste ano. Atualmente a Vale, com Vale 3, até voltou a dar um desconto nas suas cotações depois dos recentes anúncios do Donald Trump a respeito do tarifaço. Então, voltando aqui aos R$ 53,43, desvaloriza 10,24% nos últimos 12 meses. O PL é excelente, muito barato, apenas 7,69. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro. Essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E, pelo visto, está precificando muito mal para a Vale, não é mesmo? Afinal, está muito barato. Para esse não ser um número solto, lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, a Vale está muito descontada, até mesmo na comparação do segmento dela, ou seja, minerais metálicos, que a média das empresas tem 7,72. O PVP mostra que ela está 20% acima do valor patrimonial e entregando dividend yield de 8,88%, e já sabemos, com mais 3,55%, isso aqui vai passar dos 2 dígitos. Sendo que nos últimos 5 anos, a Vale pagou 9,55% de dividend yield, em épocas em que o rendimento do Tesouro Direto, ou seja, da Selic, era muito abaixo de 15% como está agora. Mas aqui tem outra questão. Imagine você que é possível receber dividendos sintéticos, ou seja, fora dos anúncios da companhia, apenas com suas ações da Vale. Eu faço isso todos os meses. Afinal, essa é a forma de acelerar a sua rentabilidade, reinvestir em mais ações, ou seja, aumentar o número de ações e com isso aumentar a bola de neve dos juros compostos, tudo a seu favor, e isso é possível fazer até mesmo mensalmente, usando suas próprias ações, sem perder os dividendos ordinários, ou seja, esses que estamos vendo, ou ter que alugar as ações, nada disso. É claro, é preciso conhecer as técnicas certas e o momento certo. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último, trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o
grupo Premium, tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Na sequência agora vamos falar da Petrobras, com uma excelente notícia, ou menos parece, porque a XP Investimentos está estimando que a Petrobras deve pagar 2,2 bilhões de dólares em dividendos. Afinal de contas, a Petrobras é a maior empresa do Brasil e uma das principais pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores, e o mercado acompanha de perto suas projeções e resultados, especialmente também em um cenário de alta volatilidade de preços do petróleo e incerteza sobre a economia. E foi exatamente neste cenário que a XP Investimentos acabou de publicar um relatório com estimativas com o desempenho financeiro e operacional da Petrobras para o segundo trimestre deste ano. Lembrando ainda que aqui na área do clube de membros do Ativo Virtual, em ferramentas, calendário dos próximos resultados, temos a consolidação de todas as empresas que informaram quando elas vão apresentar seus resultados para o mercado. E no caso da Petrobras, ela vai anunciar os seus resultados no dia 7 de agosto, após o fechamento do mercado. Então, muita atenção, que o próximo dia útil vamos ver aqui fortes oscilações para a Petrobras. Isso tudo com essa expectativa toda do mercado a respeito do pagamento de dividendos, e também tem um pedido do governo sobre o pagamento de dividendos extraordinários, justamente para ajudá-lo a alcançar a meta fiscal. E a XP aqui está projetando que a Petrobras pode pagar esses 2,2 bilhões de dólares em dividendos ordinários, muita atenção nesse ponto, que pode gerar um dividend yield de 3% no trimestre. Mas eu já vou fazer esse cálculo para a gente entender quanto é de verdade que pode gerar de rentabilidade para o acionista. Então, além deste, também tem um extraordinário que a empresa pode anunciar, e a própria Magda Chambriard já disse que ela vai fazer um grande esforço para fazer esse pagamento de dividendos extraordinários. A XP também projeta que o EBITDA, ou seja, o lucro operacional da empresa, será de 10,5 bilhões de dólares, o que reflete uma queda marginal de apenas 1% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido de 4,8 bilhões de dólares já está sendo afetado pela redução dos ganhos cambiais. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, o que mantém então o lucro operacional tão sólido, apesar da queda do barril do petróleo, o Brent, no mercado internacional? Bem, segundo a XP, existem dois principais fatores aqui de compensação sobre essa ampla queda nos preços do petróleo, o Brent, para manter esses resultados em níveis realmente positivos aqui para a Petrobras. O primeiro deles, o aumento da produção para 2,3 milhões de barris por dia, e a melhora do crack spread, que é a diferença entre o preço do petróleo bruto e o preço dos seus produtos refinados, como a gasolina e o diesel também. Então é claro que essa notícia para os acionistas da Petrobras é extremamente positiva. Dividendos atrativos de 2,2 bilhões de dólares, demonstrando uma remuneração bem robusta para o acionista, e sem falar que ainda tem o extraordinário, que não está sendo contemplado aqui nessa matéria, porque estamos ainda na esfera da especulação, porque a empresa não divulgou nenhuma estimativa para chegarmos nessas contas. Existem vários bancos e casas de análise que estão trazendo essa expectativa, e eu já trouxe aqui no Ativo Virtual também, mas dividendos são realmente atrativos da Petrobras ainda. Além da solidez operacional, remetendo aí ao EBITDA, ou seja, o lucro operacional que eu acabei de mencionar, e a capacidade de geração de caixa. Por outro lado, temos os riscos, como sempre, isso aqui é renda variável, e no caso da Petrobras, inclui a volatilidade contínua dos preços do petróleo e a execução operacional para manter um nível de produção tão elevado, além da taxa de câmbio, que pode influenciar nos resultados em reais da companhia. Então, a Petrobras, com o PET R4, além de pagar excelentes dividendos, 17,35% nos últimos 12 meses, também é uma empresa excelente para poder fazer dividendos sintéticos. Nessa cotação dos R$ 31,95, ela valoriza 2,65% nos últimos 12 meses, PL muito bom, 8,71%, e o PVP quase justo, 6% acima do valor patrimonial. E podemos ver que a empresa tem 12,89 bilhões de ações em circulação. Então, se fizermos uma conta de padaria, 2,2 vezes 5,60, considerando aqui o câmbio médio de 5,60, isso traria 12,32 bilhões de reais. Dividido então por 12,89, chegaríamos a um total de pouco mais de 95 centavos. Nas cotações no momento da gravação desse vídeo, se dividirmos então por 31,95, vamos chegar a um dividend yield de 2,99%. Basta multiplicar aqui por 100, que vai chegar muito perto da estimativa da XP Investimentos, falando que é um dividend
dividend yield de 3%, então 2,99 e um pouco mais. Agora vamos falar da empresa que pode deixar a nossa bolsa de valores após 48 anos de listagem. Lembrando que a bolsa de valores tem visto um movimento crescente de empresas deixando de ter capital aberto, ou seja, comprando suas ações de volta e saindo dela. Isso acontece por diversos motivos, mas frequentemente está ligado à percepção de que as ações estão baratas demais no mercado. Inclusive, estamos vendo isso de diversas empresas que estão com programas de recompra de ações, ou seja, elas pegam seus lucros e, ao invés de distribuir em forma de dividendos ou guardar nas suas reservas, elas preferem comprar suas próprias ações porque, na percepção delas, as ações estão de graça no mercado, entre aspas, é claro. E é justamente nesse cenário que mais uma empresa centenária pode estar prestes a deixar a bolsa de valores. Aqui eu estou falando da Tecno, com TKNO3. Quem vem acompanhando o ativo virtual no Dividendos da Semana já viu diversas vezes eu trazendo aqui os dividendos dessa empresa. E ela é especializada em revestimento de metais e está listada na bolsa de valores desde 1977. O que aconteceu? Bem, os acionistas controladores da Tecno fecharam um acordo para vender 89,69% das ações da companhia para a Danica, uma empresa controlada indiretamente pela ArcelorMittal. O valor total da operação é de aproximadamente 786 milhões de reais, ou seja, o equivalente a um preço base de R$ 266,94 por ação. Então, para quem tem dúvidas que algumas empresas na bolsa de valores estão realmente muito descontadas, está aí mais um cenário que estamos vendo algo semelhante. Bem, quais são os próximos passos então? A operação ainda depende da aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e se concluída, ela deve seguir por um OPA, ou seja, uma oferta pública de aquisição. Uma OPA é uma oferta para que os demais acionistas da Tecno também possam vender suas ações para a Danica, geralmente por um preço pré-determinado. A Danica já manifestou interesse em cancelar o registro da companhia aberta da Tecno na CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, o que resultaria no fechamento de capital e da saída da Tecno da B3. Com o impacto para o investidor da Tecno, bem, ela se insere em uma tendência maior de empresas deixando a própria bolsa de valores. Então, a notícia aqui não é boa para quem tem intenção de continuar investindo na Tecno para o longo prazo. Afinal de contas, a B3 já perdeu 10 empresas nesse ano e por isso tinha 419 empresas listadas até o final de junho, ou seja, o menor número desde janeiro de 2021. Entre elas, temos a Eletromidia e ClearSale, além da JBS, Carrefour, que passaram a ter BDRs, ao invés das suas ações negociadas na própria bolsa de valores. A Serena Energia também deve ser alvo de uma OPA. Já a Santos Brasil e a Wilson Sons também devem seguir um caminho semelhante. Além disso, já existem rumores a respeito da Neo Energia e a Oncoclínicas, que também devem ter envolvimentos em novas OPAs. Recentemente, até mesmo o CEO do Santander, o Sr. Mário Leão, afirmou não se surpreenderia caso o controlador espanhol decidisse retirar sua subsidiária brasileira do mercado de ações. Afinal, o Santander também está de graça na bolsa de valores. E como estamos vendo, existem várias empresas aqui que já saíram, ou seja, 10 empresas esse ano, e várias importantes empresas já de muito tempo na nossa bolsa de valores também com a mira na OPA. Atualmente, a Tecno está cotada a R$ 180, valorizando um absurdo 268% nos últimos 12 meses, PL é bom 11,06, PVP mostra que a empresa está 63% acima do valor patrimonial e o dividend yield de 2,26%. Agora vamos falar da Vivo, que é a marca da Telefônica Brasil, sendo ela uma das maiores empresas de telecomunicações do nosso país. E é claro, ela está inserida em um mercado altamente competitivo, onde a empresa busca crescer sua base de clientes, especialmente em serviços de alto valor, como internet de fibra, e manter uma forte política de remuneração aos acionistas através de dividendos. E é nesse cenário que a Vivo acaba de divulgar o seu balanço do segundo trimestre do ano de 2025, como podemos ver aqui, com um resultado muito sólido. A empresa registrou um lucro de 1,34 bilhão de reais, impressionando o mercado, ou seja, um avanço de 10% em comparação ao mesmo período do ano de 2024, para uma empresa que muita gente não acreditava que iria conseguir sequer o mesmo resultado do ano de 2024. E aí é que entra a polêmica, pelo menos no meu ponto de vista, e se você discorda ou concorda, deixe nos comentários abaixo. Mas sobre o payout, que é o percentual que se retira dos lucros de uma empresa para fazer pagamento de dividendos. A administração da Vivo reforçou seu compromisso em distribuir aos acionistas, no mínimo, 100% do lucro de cada exercício entre 2024 e 2026. No ano passado, o payout totalizou 105,3%. Esse é um dos maiores compromissos de payout da Bolsa de Valores. Mas por que existe uma polêmica atrás disso aqui? Bem, se a empresa distribui tudo que ela arrecada, ou melhor, tudo que ela lucra, então como ela vai continuar se modernizando uma vez que ela está num setor tão competitivo como ela está? Ou seja,
seja, o setor de telecomunicação é absurdamente competitivo, demanda muita tecnologia, e aqui eu refaço a minha fala que eu fiz logo no início do vídeo a respeito da Embraer, só que agora para a Vivo. Ela deveria sim investir mais do que pagar dividendos, afinal é o setor que ela está inserida, e quem não se atualiza é devorado pelo mercado. Só até o final de julho de 2025, a remuneração total distribuída aos acionistas da Vivo já somou 5,23 bilhões de reais, sendo que 2,25 bilhões são referentes ao JCP, declarados no exercício social do ano de 2024, e 2 bilhões referente à redução de capital e 983 bilhões de reais referentes à recompra de ações. Então, neste mês, a Vivo deliberou por 330 milhões de reais em dividendos adicionais em forma de JCP, somando 1,65 bilhão de reais em proventos pagos aos investidores até julho de 2025. Então, quais foram os destaques operacionais da Vivo? E é claro, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado a respeito da companhia, ou qualquer outra desse vídeo ou fora dele, deixe nos comentários abaixo. Lembrando que a ferramenta do ativo virtual ela é quantitativa, então se você viu um colega colocando o código de uma empresa que ele gostaria de priorizar aqui na agenda do canal e você deixar para lá, então pode ser que essa empresa não ganhe prioridade na agenda do ativo virtual, e é por isso que eu reforço para que a nossa comunidade sempre coloque as empresas que gostaria que eu trouxesse aqui um Fique Preparado ou um vídeo mais detalhado. Afinal, ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho sim ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E os destaques operacionais, de uma maneira muito resumida, temos eficiência operacional, porque o lucro operacional da empresa foi de 5,93 bilhões de reais, ou seja, um incremento de 8,8% na mesma comparação, trimestre contra trimestre, ano contra ano, ou seja, segundo trimestre deste ano contra o segundo trimestre do ano passado. Também a Vivo registrou a menor taxa de cancelamento de clientes da história da companhia, e isso em internet de fibra ótica, apenas 1,46%, além da própria expansão em fibra, que a empresa alcançou 30,1 milhões de casas passadas, transformando um aumento de 10,2% na comparação anual. E também demonstrou boa gestão da sua dívida, porque a dívida bruta da Vivo cresceu 10%, refletindo a incorporação de empresas e a adesão a programas de anistia fiscal. Mas a dívida líquida, ou seja, incluindo arrendamentos, ficou em 10,65 bilhões de reais, ou seja, a empresa apresentou um caixa líquido confortável de 3,9 bilhões. Em resumo, o resultado do balanço do segundo trimestre do ano de 2025 da Vivo foi simplesmente excelente. Renda passiva garantida, qualidade operacional e solidez financeira. Mas é claro, nesse vídeo aqui é apenas o resumo do resumo, porque é o giro rápido do mercado. Atualmente, Vivo com o Vivo T3, nessa cotação dos R$ 30,51, valoriza muito, 34% até um pouco mais nos últimos 12 meses. O PL um pouco caro, 16,90, e o PVP mostra que a empresa está 45% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 3,27%. E será que vale a pena comprar as ações da Caixa Seguridade com CX e C3? Bem, a Caixa Seguridade é o braço de seguros da Caixa Econômica, com um modelo de negócios forte para alavancar a enorme rede da Caixa Econômica Federal. E é claro, ela é uma das empresas líderes em diversos segmentos, como seguros, capitalização e previdência, sendo uma área crucial para acumular grandes volumes de recursos, ou seja, as reservas. E recentemente, a Caixa Seguridade divulgou seu relatório de desempenho de maio de 2025. Quem não assistiu, já tem vídeo aqui no Ativo Virtual falando exatamente sobre este resultado. E aliás, saiu recentemente, dessa semana mesmo. De uma maneira resumida, claro, porque eu recomendo que você assista o vídeo aqui do Ativo Virtual, a Previdência mostrou 2 bilhões em contribuições brutas, que representou um aumento de mais de 14% na comparação anual. As reservas de Previdência, ou seja, o dinheiro total que os clientes já guardaram nos planos, roubaram simplesmente a cena, chegando a mais de 183 bilhões de reais após a soma de maio. Capitalização, com arrecadação de 146 milhões de reais, aumento de 32,4%, e seguro habitacional, com emissões passando dos 328 milhões de reais em prêmios emitidos, representando um aumento de 12%. Então, de fato, as ações da Caixa Seguridade começaram o primeiro semestre do ano de 2025 com o pé direito, tendo atingido a máxima histórica, R$ 16,70. Isso no dia 28 de abril. De lá para cá, já fiz a análise técnica das ações, está no vídeo anterior, recomendo que você assista para compreender se vale a pena investir na empresa neste momento. Afinal, os papéis já devolveram os ganhos dos primeiros meses e vêm sendo negociados abaixo dos R$ 14.
R$12,00, acumulando uma queda de cerca de 4,5% no ano. Atualmente, aos R$ 13,74, o CXSE3 valoriza 1,5% nos últimos 12 meses, praticamente. O PL é muito bom, 10,42%, e o PVP mostra que a empresa está 194% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,37% e dividendos chegando. Recomendo assistir o vídeo que eu já mencionei aqui. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.